Bom dia! Que Deus abençoe a sua vida e que Deus guarde toda a sua família. Eu convido você a fazer parte dessa família de oração, onde todos os dias estamos orando e meditando nas mensagens. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar grandemente toda a sua vida. Faça parte, se inscreva, curte e compartilha com o máximo de pessoas que você conhece. Eu tenho certeza, você abençoando vidas, você será abençoado em o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, meus irmãos, prestem atenção aqui. A palavra do Senhor, ela fala da importância de nós refrear, né? Refrear a língua, né? Refrear a língua. E é difícil, né, meus irmãos? É difícil diante de tudo que acontece. Às vezes a pessoa vê uma situação de humilhação, às vezes vê uma situação de afronta, ou o medo, né? O desespero. Como nós falamos há pouco, né? O diagnóstico, a pessoa recebe ali o diagnóstico do médico, então, sabe, a pessoa fica em aflição, fica angustiada e acaba externando ali o medo, a angústia, o sofrimento, acaba colocando para fora aquilo que está dentro dela. Então, a língua, né? É difícil você conter ela. Por isso que diz, é perfeito o varão. Só que não existe uma pessoa perfeita. É ou não é verdade? Hein? Não existe uma pessoa perfeita. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Mas o fato de falhar não significa que nós não podemos conter ou refrear. Você está entendendo? Você vai entender aqui. Não é porque, pastor, eu sou assim mesmo, eu erro, eu falho, eu falo mesmo. Não, meus irmãos. Nós temos que medir palavras, nós temos que refrear, porque isso tanto prejudica a nós, né? A pessoa que fala e também a pessoa que ouve. Aí diz assim, ó, vamos lá, no versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então você vê um navio, já viu um navio? Aqueles navios imensos, né? Bonito. Você vê aqueles navios, né? Que fazem viagens, né? Grandiosas, milhares de pessoas ali. Aí se você olhar, meus irmãos, embaixo do navio é pequeno, sabe? É pequeno ali. Como é que pode, né? Um navio tão grande, mas o leme dele é pequeno, sabe? Aquela parte ali que direciona ele ou para a direita ou para a esquerda. Assim também somos nós, né? A língua pequena comparado ao tamanho do nosso corpo, mas ela que dirige a nossa vida. É ela que nos abençoa também. É ela que impede vitória também. É ela que também abre portas também na nossa vida. Você vai entender aqui. Aí diz no versículo 5, ó: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Você está entendendo, meus irmãos? Então você vê que a importância de nós frear ou refrear, né? Frear. Então, para você frear algo é porque está em movimento. É ou não é verdade? E para você refrear, porque você está tentando frear várias vezes. Você tá entendendo? Assim é o carro, né? Você está dirigindo, você freia uma vez. Se não para, você tenta frear de novo.
Você está entendendo? Assim é a língua. É difícil dominar. Às vezes você não consegue se controlar e acaba falando certas coisas. E acaba expondo certas coisas. E só que você vai embora, né? E vai falando. Aí você tenta parar, tenta. É aquela pessoa que te provoca. É aquela pessoa que tenta, sabe, tirar de você. Ela faz com que você venha explodir. Ela faz com que você venha entrar em desespero. Então você fala e a pessoa fica provocando, instigando, sabe, querendo provocar você. Aí há o debate. Há o debate. Quando tem um ditado que fala assim, ó, quando um não quer, dois não briga. Então a pessoa fica provocando. Aí você fala e outro fala. Já viu briga na rua? Ou dentro de casa, né? Só Jesus. Mas não é assim? É um fala, outro fala e vai. E a pessoa não freia, não. Ou ela para, né? Para um pouquinho, aí não vou falar mais nada. Aí a pessoa fica provocando, provocando, provocando e fala de novo. Meus irmãos, nós temos que entender que a nossa língua, ela pode nos trazer bênção, mas também pode trazer maldição. Ah, pastor, eu não aceito isso. Mas está escrito. A nossa língua, meus irmãos, é a coisa mais difícil para se dominar. Porque de repente, quando está tudo bem, né, a gente fica feliz. Tem pessoas que cantam, tem pessoas que louvam. É ou não é verdade? Tá feliz, obrigado, Senhor, gratidão. Tem pessoas assim, gratidão, gratidão, gratidão. É gratidão para cima e para baixo. Mas quando está passando uma prova, uma dificuldade, quando as coisas apertam, quando falta dinheiro, quando falta recurso ou falta alguma coisa, aí a pessoa já começa, é porque minha vida não presta, é porque eu não tenho nada, é porque o desemprego, é porque o Brasil, é porque o planeta, aí começa. Você está entendendo? Aí diz, ó, vamos lá, acabou não. Diz assim no versículo 7. Estamos lendo aqui Tiago, né? Tiago capítulo 3, versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Então você vê, né? Às vezes tem pessoas que abençoam os outros. É ou não é verdade? Tem pessoas que às vezes vai lá, levam um alimento, ou levam uma marmita, né? Ou dá uma cesta básica para alguém, às vezes tira foto, às vezes filma, olha, eu estou ajudando as pessoas, olha, compartilha você também, ajuda o seu próximo. Mas a mesma pessoa que ajuda o próximo e talvez abençoa é a mesma que está amaldiçoando o vizinho, que está amaldiçoando o vizinho ou a vizinha, ou pior, dentro da própria casa. Você entendendo? A mesma boca, a mesma língua, ela abençoa e amaldiçoa. Como diz a palavra aqui, ó, no versículo 9, né? Com ela bendizemos ao Senhor, Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. De uma boca, ou de uma só boca, procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Meus irmãos, a língua, eu sei que, pastor, é difícil, pastor, não dá, não dá. Pastor, me pede qualquer coisa, mas eu não consigo me controlar. Eu não consigo me domar. Eu sou uma pessoa, pastor, explosiva, explosivo. É só não mexer comigo. Eu estou em paz, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou pessoa da paz, mas não fala, não mexa comigo, que ó, e realmente eu falo mesmo. E eu falo. E se eu começar a falar o negócio, vai dar ruim. Meus irmãos. Mas a palavra do Senhor diz, não pode. Ou jorra água salgada ou água doce. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes, não, eu sou igual fulano, pastor. Eu sou igual Beltrano. Por isso que eu gosto do fulano ali, né? Eu gosto daquele líder ali, eu gosto daquela irmã ali, porque elas são verdadeiras. Se tiver que falar, fala. Se tiver que amaldiçoar alguém, amaldiçoa. Se tiver que abençoar, são pessoas verdadeiras. Não, meus irmãos, está errado.
Está errado. Não, isso não é ser verdadeiro. Isso é se enganar, meus irmãos. Porque não pode, não pode, você acabou de ler comigo. Não pode a mesma fonte jorrar água salgada e água doce. Ou é uma coisa ou é outra. A palavra do Senhor diz, ou seja o vosso sim, 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 né? Ou não, não. Sabe, não pode ser intermédia, não pode ser uma hora uma hora outra coisa. Não pode, meus irmãos. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que fazer o quê? Dominar, frear. É difícil, mas temos que fazer, meus irmãos. Temos que contar até 100 mil. Ah, pastor, mas eu não sei contar 100 mil não. Então vai contando. Porque vai ter uma hora que você vai cansar, você esquece aí de amaldiçoar, de brigar, ou talvez de reclamar da sua própria vida, de reclamar daquilo que você está passando, daquilo que você está enfrentando. Uma hora você não vai dar certo, Deus é comigo, a vitória é minha. Daqui a pouco, sabe, minha vida não presta. Meus irmãos, você acha que você falando coisa ruim vai atrair coisas boas? Não. Ruim. Coisas boas atraem coisa boa. Você está entendendo? A língua, ela te abençoa e a língua também amaldiçoa. Às vezes a pessoa fala assim, pastor me abençoa, pastor profetiza, pastor determina, irmão declara. Meus irmãos, às vezes não é o declarar. Você pode receber. Eu vi pessoas, né? Por exemplo, tem um vídeo aí, não sei se você viu, de uma pessoa recebendo uma cesta, não é a cesta, né? Alguns alimentos, e a pessoa reclamando. Esse pouquinho de coisa, isso aqui não serve para nada, isso aqui não dá para nada, isso aqui não dá para comer. Sabe, meus irmãos? Porque recebeu um macarrão, recebeu um feijão, recebeu ali um biscoito. Meus irmãos, misericórdia. Tem criança que não sabe nem o que é um biscoito. E às vezes a pessoa está reclamando, é porque esse biscoito aqui, é porque isso aqui. Sabe, meus irmãos? Tem pessoas assim. Reclama de tudo, reclama da vida, reclama do que tem, do que come. Ah, porque não tem uma mistura. Ah, porque eu estou endividado. Ah, porque minha vida. Ah, porque. Sabe, meus irmãos? E você acha que isso atrai coisas boas? Não, isso não atrai coisas boas. Isso atrai coisas ruins. Por isso que a palavra do Senhor diz: é difícil, mas não impossível. Você pode diminuir? Pode. Pastor, eu fico o dia todo xingando, amaldiçoando. Então você pode diminuir, já não fica o dia todo, já fica meio-dia. De 8 a meio-dia, já tá bom, já tá melhorando. Ou então você fica de meio-dia à noite, você já melhora. Aí você vai melhorando. Aí depois já é só 2 horinhas, aí daqui a pouco é só na rede social, daqui a pouco você vai mudando, vai diminuindo, daqui a pouco você consegue dominar. Não consegue se dominar de uma hora para outra, sabe? Não consegue se conquistar de uma hora para outra. Você olha aí pessoas treinando, né, domando animais, não é de uma hora para outra. Ainda mais se for aquele animal agressivo, né? Um animal agressivo. Não é, pastor? Tá me chamando de agressivo? Não, meus irmãos. A palavra do Senhor diz, né? A língua é o mal incontido. Ela não é verdade, você não consegue dominar. Sabe, é veneno, sabe? A língua, meus irmãos, é difícil. Porque a vontade que você tem, realmente, é de falar, de praguejar, de amaldiçoar, de desejar o mal para os outros. Infelizmente, tem muitos assim. Infelizmente, tem muitos líderes assim. Pessoas que deveriam ser exemplo para os seus membros, para a sua denominação ou instituição, né? Gerentes, patrão, que deveriam ser exemplos, pais, mães, que deveriam ser exemplos, mas talvez não tenham sido, não consegue dominar. Ao mesmo tempo que abençoa, ao mesmo tempo amaldiçoa. Mas só que não adianta você abençoar, é aquela pessoa que dá, por exemplo, ajuda nos alimentos, leva a cesta básica, às vezes faz aquele alvoroço todinho, né? Às vezes filma, entregamos toneladas de alimento, mas daqui a pouco está amaldiçoando o próprio irmão da própria denominação ou da própria instituição, ou pior, dentro da sua própria casa. Porque, meus irmãos, presta atenção. Eu posso, sabe, ser uma bênção para você. Eu posso ser uma bênção para todos vocês. Eu posso ajudar o mundo todo. Mas se eu não conseguir dominar a minha língua,
e talvez não abençoar a minha própria casa, o que adianta isso? O que adianta todas as bênçãos, sabe? Então, então eu vou receber por obras, né? Então a minha salvação é por obras? Não, sabe, meus irmãos? Tem bênção que nós recebemos, não é por mérito. Às vezes, se você olhar direitinho a sua vida, se nós olharmos direitinho, a gente percebe, meus irmãos, que realmente é a graça e a misericórdia de Deus que nos abençoa. Não é mérito nossos. Você está entendendo? Não são coisas que, não, vou ajudar, vou fazer e Deus vai me abençoar. Eu sei que tem muitas pessoas que levam vantagem nisso. Ó, faz isso, faz aquilo outro, Deus vai te abençoar. Participa disso, participa daquilo outro, você vai fazer não sei o quê. E a pessoa vai, né? Ela não sabe, né? Não entende. E às vezes a pessoa faz isso. Talvez ajuda o necessitado, ajuda as pessoas, mas talvez não consegue dominar a própria língua e acaba amaldiçoando a própria família, os próprios irmãos, talvez a própria vida. Praguejando a casa que mora, praguejando a vida que tem, praguejando, porque o meu dinheiro não dá para nada. Eu não tenho nada. Meus irmãos, nós falamos na outra live, o que é nada é nada. Nada é nada, zero é zero, não é isso? Quanto é que vale um? Um vale um. E zero vale quanto? Vale zero. Então, ter nada é não ter nada. E às vezes a pessoa, porque esse emprego não dá para nada, esse dinheiro não dá para nada, a minha vida não serve para nada. Nós temos que parar e dominar, meus irmãos. Não adianta você falar certas coisas achando que você vai ser abençoado. Não adianta. Se você não domina a sua língua, pragueja, amaldiçoa, sabe? Você não vai estar atraindo. Deus não abençoa, não tem como. Por isso que tem pessoas que falam assim, tá vendo? Por isso que minha vida é assim. Por isso que eu não tenho nada. E não sei o quê. Meus irmãos, domina, tenta controlar. Começa a dificuldade, tá passando um aperto, sabe? Tenta mudar o foco, sabe? Procura alguma coisa para fazer. Como diz, né? Mente vazia é a oficina do diabo, né? Tenta alguma coisa, sabe? Faz alguma coisa, sabe? Não tô falando que você não faz nada, pelo amor do Senhor, todos nós temos ocupações, é ou não é verdade? Mas tenta, sabe? Não permita que a sua língua você não consiga dominar e comece a praguejar, amaldiçoar tudo e todos. E isso afeta também você. Isso afeta a sua vida. Não é só falar gratidão, né? Porque tem pessoas que falam gratidão, obrigado, gratidão, gratidão. Só que não é isso. Não é você falar ou escrever, mas é você viver. É você realmente, meus irmãos, diante de uma luta, realmente você expressar isso. É diante de uma dificuldade você expressar isso. Porque falar gratidão, obrigado, quando tudo tá bem, é fácil. Agora, na luta, meus irmãos, aí a pessoa não consegue dominar. Aí a língua, meus irmãos, aí a língua tá solta, né? A língua tá solta e começa. É aí que nós temos que dominar. Lembra lá que eu falei do carro, né? Como é que se freia um carro? Se freia porque ele tá andando. E aí? Tem carros, eles estão ali 10, 20 quilômetros, 80, 100. E dependendo da velocidade, você tem que frear, né? Você tem que frear e de repente o freio não pega, você tem que refrear. Tem que frear de novo. Às vezes é assim, meus irmãos. Não é fácil, não. Não é fácil. Você vê, às vezes, afrontas, humilhações, situações dando errado e você está calado. Não estou falando que você tem que ficar calado. Mas é você entender que se você é uma bênção, e se você quer bênção na sua vida, então você tem que profetizar bênção. Então você tem que atrair bênção. Então bênção se atrai como? Abençoando, declarando, profetizando. E maldição, pastor? Praguejando, desejando mal. Então você tem que escolher. Ou você passa a receber as bênçãos do Senhor, ou você recebe coisas que você não quer, mas que inconscientemente você acaba recebendo, por não poder ou não conseguir expressar e separar as coisas, e não dominar, né? Esse é o segredo. Pastor, não consigo. Consegue, você vai conseguir. Pastor, não dá, pastor, eu sou uma pessoa explosiva. Então desarma, desarma. Porque um explosivo não explode do nada. Um explosivo ele precisa de alguma coisa para explodir. Então, se você percebe que tem coisas que faz você sair do sério,
né? Então você tem que identificar isso e evitar. Um exemplo, se você faz algo que te aborrece, então, sabe, evita certas coisas. Se você entra em assuntos que realmente, sabe, tira você do sério, não entra mais em assunto. Se tem coisas que você faz e que realmente deixa você, sabe, meio que descontrolado no sentido de falar coisas que não agrada a Deus, então, você está entendendo? São essas coisas. A responsabilidade está nas nossas mãos. Nós é que decidimos se seremos abençoados ou não. Pastor, eu quero ser abençoado. Estou endividado, estou passando a luta, estou passando a prova, mas eu vou profetizar, eu vou declarar na minha vida. A partir de hoje, eu tenho certeza que Deus fará eu viver dias de vitórias e dias abençoados. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Nós entramos na Tua presença para agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Talvez, Pai, essa pessoa está vivendo uma situação muito complicada. Talvez uma situação muito difícil, de portas fechadas. Literalmente, Pai, precisando de um milagre. E o milagre não é para hoje, é para ontem. Meu Deus, essa pessoa que não sabe mais o que fazer. De repente não tem nenhum alimento dentro de casa. De repente a luta tem sido tão grande, Pai, que as contas têm sido tão altas, que quando vai ver, Pai, não sobra. E de repente essa pessoa está vivendo de mês anterior, pagando o mês anterior, nunca consegue pagar o mês atual das suas contas, das suas dívidas. Talvez, Pai, as dívidas aumentam, talvez a escassez ela tem sido muito grande, a luta tem sido muito difícil, não consegue manter a empresa, não consegue manter as vendas, os clientes desapareceram, não consegue, Pai, prosperar, não consegue ter lucro nas suas vendas. Talvez para essa pessoa que está desanimada, talvez tendo risco de ser mandada embora, ou se já foi mandada embora, perdeu o emprego. Essa pessoa, Pai, que não sabe como vai pagar as contas, pagar o aluguel, pagar a luz. Essa pessoa, Pai, que talvez olha para os filhos, olha para a esposa, para o marido e não sabe como fazer para colocar um alimento, comida dentro de casa. O desespero, Pai, tem tomado conta dessa pessoa. E talvez por não se dominar, essa pessoa tem praguejado, tem amaldiçoado a própria vida, tem praguejado Deus e o mundo, como dizem as frases, os ditados aí fora, Senhor. Meu Deus, ajuda ela, Pai. Ajuda essa mãe, ajuda essa esposa, ajuda esse homem, esse pai. Ajuda essa pessoa, Pai, a se ver livre dessa situação. Mas que primeiramente, Pai, essa pessoa consiga, através do seu esforço, Pai, da sua vontade de vencer, dominar, Pai. E fugir da aparência do mal, fugir dessas coisas, Pai. Que talvez ela pragueja, talvez ele deseje o mal, e isso tem trago, Pai, um resultado tão difícil. Essa pessoa tem vivido dias angustiantes, Pai, momentos complicados em sua vida. Minha irmã, meu irmão, fala com Deus. Fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu sei que a responsabilidade é minha. Eu sei que sou eu que tenho que dominar, eu tenho que me esforçar, mas me ajuda, Pai. Me ajuda a vencer essa batalha, essa luta, essa peleja. Talvez, meu Deus, essa pessoa realmente, Pai, ela não tem força para lidar com a dívida, com a situação, o desespero bateu. Talvez, Pai, essa pessoa comece a pensar um monte de coisa errada. Talvez por causa da dívida, por causa da situação financeira, essa pessoa tem pensado até em besteira, Pai. Dar cabo da própria vida, ou talvez praticar um ato que talvez essa pessoa nunca pensou em fazer. Ajuda ela, Pai. Talvez essa pessoa está pensando em desfazer do que tem, vender o que possui, se desfazer das coisas que tem dentro de casa. Não, Senhor. Ajuda ela, Pai. Abre as portas, toca naquela causa, naquele processo. Que esse processo, essa causa seja julgada, seja ganha. Esse benefício que foi cortado, Senhor, toca, Pai, dá vitória. Senhor, abre as portas, que o telefone toque, que ela receba, ele receba portas abertas.
Meu Deus, abençoa, multiplica a renda, as vendas, envia cliente, prospera, multiplica, Pai. Que essa pessoa comece a vender como nunca vendeu, Pai. Que venha ter tanto cliente a ponto de contratar pessoas para trabalhar com ela, com ele. Senhor, envia o teu socorro, envia a bênção, Pai. Nesse momento, que chuvas de bênção sejam derramadas na vida dessa pessoa e que o lugar da tristeza, do choro e das lágrimas venha alegria. Socorre, Pai, traga cura, refrigério, libertação, que essa pessoa possa, enfim, Pai, sair do hospital, voltar para casa, ser curado, ser curada. Receba do Senhor a vitória, o milagre, em o nome do Senhor Jesus. Seja tocado, minha irmã, seja tocado, meu irmão. Que a sua vinda aqui não seja em vão, mas que você receba nesse momento as bênçãos, que você receba as vitórias e que você, a partir de hoje, consiga profetizar e declarar todos os dias na sua vida: Deus é comigo, vai dar tudo certo, em o nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão, minha irmã, levanta a sua mão e receba do Senhor, receba a cura, receba o milagre, receba a vitória, portas abertas, prosperidade. Ainda hoje o Senhor te honra e te abençoa. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego tudo em tuas mãos, pois eu creio que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na minha vida. Diga assim comigo: meu Deus, eu profetizo e declaro que hoje, fala aí, minha irmã, fala aí, meu irmão, hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.